Mas antes de nós olharmos para essa dimensão desse desafio, né? No mês de setembro, qual que é o tema? Vocês lembram? Ah, tadinho, ficou fácil, né? Sempre mais um. Mas qual que é o tema do ano? Eu mais um. Quando nós pensamos nessa diferença, sempre mais um, eu mais um, sempre mais um, nós estamos falando do coletivo, que é um desdobramento do eu mais um. Todos os batismos que nós tivemos aqui, durante todo esse mês de setembro, foram 82 batismos. Aleluia! Eu estava falando 73 na sede, com os 9 batismos no campus Pinhais. Hoje chegamos a 82 batismos. Quando nós falamos dos batismos, quando nós falamos desse mover de Deus em nossa igreja, acrescentando diariamente novas pessoas, nós estamos falando que cada um desses que foram batizados é fruto do eu mais um. E agora nós estamos com o desafio do sempre mais um. E esse sempre mais um, nós vamos fechar esse mês com um desafio, e esse desafio é do legado. Olha os batismos aí, ó. Tem uma foto aí de alguns batismos que foram feitos durante esse mês. E agora o sempre mais um tem a ver com esse legado. E eu quero conversar nessa noite sobre legado. Poxa, mas eu já ouvi tantas mensagens sobre legado, eu já ouvi tanto sobre legado, eu quero tentar trazer uma percepção diferente sobre legado, porque se nós formos olhar o conceito de legado, algo que é muito conhecido, né? Então as pessoas sempre fazem uma comparação de legado e herança. A herança é aquilo que você deixa para as pessoas, para os herdeiros. O legado é aquilo que você deixa nas pessoas com que você convive, especialmente começando pela sua família. Se nós olharmos assim de uma forma mais organizada ainda, seria uma marca que imprimimos nos outros, que resiste ao tempo e da nossa ausência. Então nós somos frutos de um legado. Nós estamos vivendo hoje algo que foi construído e foi iniciado por um grupo de pessoas. Nós estamos aqui nessa propriedade também porque no ano 2000 nós tivemos um grupo de pessoas que deram um passo de fé. E eu estava nesse processo, né? Eu estou há 28 anos na IBB. E eu queria que você visse um vídeo que o pastor Roberto compartilhou pela manhã, que mostra como é que foi esse movimento quando nós mudamos para cá. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Jesus é tremendo, é o vencedor. Jesus é a fonte do amor. Jesus é o caminho, é nosso Senhor. Jesus é a verdade, é o Salvador. A Ele pertence o domínio, reino, honra e glória. Jesus é tremendo, é o vencedor. Jesus é a fonte do amor. Jesus é o caminho. Que domingo especial, irmãos. Que bênção estarmos aqui, não é mesmo? Que coisa gostosa. Colocamos o pé no Jordão, Rio Jordão, a água parou. Lembra daquela história de Josué? Eles atravessaram o deserto, fugindo da escravidão do Egito. E Deus disse: olha, pega a arca do acordo, onde estão os 10 mandamentos, pega os sacerdotes, eles vão colocar o pé no Rio Jordão, e a água vai parar. E daí o povo vai atravessar aquele rio e vai conseguir entrar na terra prometida.
E o que nós estamos vendo hoje é algo parecido, não é verdade? Isso aqui não é um milagre de Deus? Você acredita que é antigamente? É milagre de Deus. A gente quer que Deus seja glorificado por tudo isso, não é verdade? Para isso que nós estamos reunidos. Ele pertence o domínio, reino, honra e glória. Aleluia! Eu era alguma daquelas cabecinhas ali. É especial demais. Em 2000, nós tínhamos um pouco mais de 800 membros. Em 2000, nós inicialmente com os protótipos, se eu não estou enganado, foram 10 pequenos grupos, 10 células. Hoje nós temos mais de 350 pequenos grupos e mais de 5.500 membros. É algo especial que Deus tem feito em nosso meio. Aleluia! E eu queria trabalhar um pouco esse legado que nós precisamos olhar para a nossa realidade hoje. Eu quero trabalhar uma visão bifocal do legado. Então, o legado, normalmente as pessoas vivem em dois extremos. Eu só olho para o futuro, eu não desfruto nada hoje, eu estou sempre olhando só para o futuro, e aí, de repente, eu trabalho de uma forma insana, eu negligencio o meu casamento, negligencio os filhos, negligencio o meu tempo com Deus, porque eu estou olhando para o futuro, eu quero deixar um legado, eu quero deixar algo para os meus filhos, para as próximas gerações, e eu não vivo hoje. E tem um outro extremo, que dentro dessa visão bifocal eu olho para hoje, então eu penso só no hoje, de uma forma egocêntrica, o que eu posso aproveitar hoje da minha vida, e às vezes eu passo atropelando pessoas, atropelando princípios e valores, porque eu quero viver hoje intensamente, certo? E independente do que vai ficar lá na frente. O que eu quero desafiar hoje é nós olharmos para frente, entendendo que nós estamos sendo desafiados a deixar um legado para as próximas gerações, mas sem deixar de desfrutar o hoje, de entendendo que a nossa participação hoje, ela gera transformação em nós e através de nós. E eu pergunto para você, como você tem olhado para o futuro e como você tem olhado para o presente. E nós vamos estar refletindo num texto que está lá em 1 Crônicas, no capítulo 29, nós vamos caminhar por esse texto, e eu queria que você mantivesse aberto aí, nós teremos os textos que eu estarei lendo, serão projetados na tela, mas que você possa estar conectado a esse texto, que relata um momento de transição, ali do povo de Israel, especialmente uma transição entre Davi e Salomão. Davi estava finalizando o reinado dele, e ele olha para o futuro. Deus já tinha revelado uma visão, algo para ele, com relação à construção do templo, e Salomão que construiria o templo, e ele olha, ok, não sou eu que estarei construindo o templo, mas eu já preparo hoje para deixar um legado, para que as próximas gerações venham e cumpram o propósito de Deus. Então, quando nós vamos ali no capítulo 29, no versículo 1, o texto diz assim: então o rei Davi disse a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão a mais ninguém, mas ele é jovem, inexperiente, e a tarefa é grande, mas o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Nesse processo, Davi, ele trabalha essa dimensão do legado, levando, nós vamos ver nos textos seguintes, que ele desafia o povo a participar de um processo de levantamento de recursos para aquilo que Deus já tinha dado como visão, e que o filho Salomão estaria executando. Será que você tem deixado um legado para as gerações? Você tem construído um legado na sua família, de repente na sua fé? Será que você tem deixado um legado naquilo que Deus colocou como desafio no teu coração? Porque eu estava refletindo sobre esse texto, e olhando especialmente para Davi. Davi deixou um legado. Ele deixou legado para todos os filhos. Só que para uns ele deixou um legado positivo, para outros negativo. Filhos que morreram antes dele, mas que não viveram o propósito, porque tiveram um legado negativo.
Qual legado você tem carregado? Você consegue olhar dentro do contexto familiar que você cresceu? Você tem carregado algum legado negativo ou positivo? Será que dentro do teu contexto como igreja, você tem realmente levado as pessoas a viver intensamente com Deus, porque você tem deixado um legado de uma vida com Deus? Ou você tem gerado uma referência que é meio relativa? Eu sou aquele crente de domingo. Então, quando nós pensamos no legado, dentro da visão bifocal, olhando para o futuro e olhando para o presente, nós precisamos entender que nós estamos sendo chamados para construir um legado, ou, na verdade, continuar construindo um legado. E para que isso aconteça, eu olhando para o texto e olhando para aquilo que Davi viveu ali com relação a Salomão, o primeiro destaque é que o legado, ele começa com a autorresponsabilidade. Eu preciso assumir a minha responsabilidade. No versículo 2 nós vemos ali, forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo. Davi falando sobre isso, né? Ouro, prata, bronze, ferro, madeira, bem como ônix para os engates, e ainda turquesas, pedra de várias cores, todo tipo de pedra preciosas, mármores. Além disso, pelo amor do templo de Deus, agora entrego minhas próprias riquezas, ouro e prata, para o templo do meu Deus. Além de tudo, o que já tenho dado para esse santo templo. Oferece, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho de ouro e prata e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? O que acontece? Davi, ele estava ali no término do seu reinado, ele tem uma palavra de Deus dizendo que não seria ele, que seria que iria liderar a construção do templo, mas mesmo assim ele chega aí, oferta, ele chega aí, entrega. Vai vir as próximas gerações, mas eu quero deixar uma marca aqui, e ele primeiro dá o exemplo, depois ele desafia o povo a fazer o mesmo. Quando nós pensamos na autorresponsabilidade, eu posso olhar para os desafios que Deus tem colocado diante da minha igreja, por exemplo, e falar assim, esse aí é o problema da igreja, não é meu, como se eu não fosse igreja. Deus está nos chamando para uma autorresponsabilidade, para um chamado individual, que quando une os vários chamados individuais, gera uma sinergia, um resultado no coletivo. Então, ele poderia simplesmente passar o bastão para o Salomão e falar assim, Salomão, se vira, você que vai se construir, então você é o responsável em fazer toda a estrutura. Mas ele vai, e ele trabalha intencionalmente, assumindo a sua responsabilidade, para deixar esse legado. Por isso que, quando nós pensamos na nossa vida, não existe terceirização de legado. É necessário assumir com intencionalidade a responsabilidade da sua fé. Você tem assumido a sua responsabilidade? Sua responsabilidade como esposo, a sua responsabilidade como pai, e a sua responsabilidade como servo do Senhor. Porque Deus está nos chamando para um desafio maior. E se esse desafio maior não mexer com você, na sua família, na sua casa, você vai perder uma grande oportunidade de viver um extraordinário de Deus, no processo que Deus está fazendo com a igreja, e nós somos igreja, e nós somos indiretamente impactados também. Então, o meu desafio nessa noite, é que você possa olhar e trazer a memória, porque pensando nessa visão bifocal, pensando no futuro, você tem a autorresponsabilidade de treinar os seus filhos para serem discípulos de Jesus, para serem homens e mulheres honrados, que tenham caráter, que vivam debaixo da liderança do Espírito Santo, e que dentro do contexto da igreja, eles amam a igreja do Senhor Jesus. Essa é a sua responsabilidade. O que acontece é que muitos pais têm terceirizado para a escola, para a igreja. Mas eu vou na igreja lá, eu levo meus filhos lá na IBD, e é importante estar aqui na IBD, os filhos estarem aqui nos Guardiões, no UP, no GO, em tudo aquilo que os filhos precisam participar como igreja, mas é mais do que isso. Nós precisamos assumir a responsabilidade para ter autoridade, para que os nossos filhos possam viver
de uma forma semelhante ao que nós vivemos, mas nós precisamos olhar como nós temos vivido, como você tem vivido com a igreja. Quando nós olhamos ali no versículo 5, ele diz: agora, quem está disposto a ofertar as dádivas do Senhor? Certo? Ele faz parte dessa oferta e ele desafia quem está disposto. Hoje nós temos muita gente que tem negligenciado, porque o legado se constrói nas escolhas diárias de quem reconhece sua missão diante de Deus, seja para a sua vida, na sua família ou na sua igreja. O que nós mais temos são pessoas dando desculpas, porque não tem tempo, porque eu não consigo me envolver nesse nível de entrega. Não, pequeno grupo eu não posso liderar, não tenho tempo. Eu não posso participar de um pequeno grupo porque eu não tenho tempo. A minha agenda é muito intensa. E de repente eu não consigo ir nos cultos de domingo porque eu não tenho tempo. E sem perceber, eu estou dando desculpas diárias que eu não percebo que eu estou construindo um legado negativo. Filhos que de repente não tiveram exemplo em casa e acabam negligenciando a fé, acabam se afastando de Deus, porque não tiveram um exemplo e não tiveram um modelo. Mas quando nós olhamos para a nossa família, e agora vamos olhar para a igreja, você ama a sua igreja? Eu posso dizer que eu amo a minha igreja. A minha igreja não é perfeita, porque se ela fosse perfeita, aí nós teríamos um grande problema, porque a igreja é formada de membros, de discípulos de Jesus pecadores. Mas justamente porque a igreja é imperfeita, eu consigo desenvolver o amor incondicional, eu consigo desenvolver misericórdia, eu consigo desenvolver uma empatia. Mas eu preciso amar a minha igreja. E quando eu passo para os filhos que a igreja não é perfeita, mas que eu amo a igreja, eu assumo a minha responsabilidade de viver a igreja, eu estou trazendo e deixando esse legado, certo? Porque Romanos 14, 12, 13, assim cada um de nós prestará contas a si mesmo, a Deus. Portanto, deixemos de julgar os outros, em vez disso façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Então, autorresponsabilidade é parar de dar desculpa e assumir a sua responsabilidade. Eu assumi a minha responsabilidade. Isso envolve o quê? Como igreja, eu preciso primeiro começar no secreto e buscar minha responsabilidade de buscar intimidade com Deus. Porque quem vive intimidade com Deus vai estar sensível ao direcionamento dele. E aí nós temos o desafio de repente, ofertar para o enxoval ali dos campos. E isso aí é um ensaio dos desafios maiores que nós teremos como igreja. E eu posso decidir ser responsável, autorresponsabilidade e fazer a minha parte. Os pequenos grupos, nós queremos sim chegar a 500 pequenos grupos até o final do ano que vem, e nós precisamos assumir a minha responsabilidade. Eu vou assumir a liderança, eu vou me preparar, eu vou ser treinado, eu vou buscar capacitação, eu vou manifestar o meu interesse de iniciar um pequeno grupo, de uma multiplicação na minha casa, e começar ali, gerar as pessoas que vão passar por ali, vai ser revezado nas casas, e nós vamos viver pequenos grupos. Eu não sei qual o desafio que Deus está trazendo para você hoje. E de repente o desafio que Deus está trazendo para você hoje é você começar a ser responsável pela sua casa. Porque talvez você esteja negligenciando princípios básicos que o Senhor nos orienta. Tempo de qualidade com o cônjuge, tempo de qualidade com os filhos, tempo de qualidade com Deus. A responsabilidade é nossa. Mas também aquela pessoa faz isso, aquilo. Pare de dar desculpa. Vamos para cima. Nós estamos sendo desafiados a dar um passo de fé com responsabilidade, porque a autorresponsabilidade de cada um de nós vai gerar um grande mover no coletivo do que Deus tem desafiado a nossa igreja. Deus não precisa de propriedade. Ele precisa de um coração sensível para continuar avançando debaixo da liderança do Espírito Santo. Será que daqui 25 anos, nós teremos 15 mil pessoas? Mas é numerolatria, não é? Se Deus não gostasse de números, não tinha um livro da Bíblia chamado Números.
é que eu posso olhar no número e fazer uma comparação no mundo corporativo. Ou eu posso olhar para os números e entender que cada número existe uma vida e uma família transformada. Eu posso olhar e falar assim, uau, tivemos 82 batismos esse mês. Eu posso olhar, tivemos 82 pessoas que foram alcançadas pelo amor de Jesus, que tiveram a vida transformada e as famílias estão sendo transformadas. Então, vamos assumir a nossa responsabilidade. Agora também, você está sendo chamado, nós estamos sendo chamados para construir um legado que transborda de um coração íntegro. Veja ali no versículo 6, então o chefe das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1.100, os oficiais encarregados do trabalho do rei, ofertaram espontaneamente. Para a obra do templo, eles deram 175 toneladas de ouro e 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze, 3.500 toneladas de ferro. Quem tinha pedras preciosas deu o depósito do tesouro no templo do Senhor, cujos responsáveis eram Jeiel e Gersonita. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essa oferta voluntariamente, de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Sabe o que acontece? O que esses líderes fizeram? Primeiro eles ofertaram voluntariamente, e depois com o coração íntegro. Uma das belezas de ser batista é que nós podemos até discordar de algumas coisas, mas quando uma decisão está tomada e nós estamos indo em direção a um alvo, nós nos unimos no mesmo propósito. Eu lembro de uma situação que aconteceu com um irmão que já está na glória, aonde tinha uma decisão para ser tomada como igreja e ele foi contra, ele levantou na assembleia, ele foi contra, mas a assembleia aprovou, mesmo ele sendo contra. Depois ele foi o primeiro a ofertar, porque embora não fosse o que ele queria, mas existia uma dimensão do reino, que é maior que os meus desejos e as minhas vontades. Queridos, você pode achar que esse desafio de fé não é para você. Eu quero te dizer que é para nós. E porque não é a mesma oferta, mas o mesmo sacrifício e a mesma visão, nós vamos avançar. E eu posso dizer e afirmar com muita tranquilidade que o que nós estamos vivendo é só o começo de tudo que Deus vai fazer. Eu creio que Deus tem algo muito maior e vai ser um privilégio nós participarmos desse momento, porque as próximas gerações vão colher os frutos de um legado que está sendo construído agora. Eu fico imaginando meus netos podendo olhar esse vídeo, ou os vídeos que serão disponibilizados nesse processo, e tentar olhar para trás, e agradecer a Deus, porque essa geração entendeu claramente o desafio de deixar um legado para as próximas gerações. Eu não sei se você vai estar aqui no centenário da IBB, tem alguns aqui que pode ser, né, lá, ó, a Vitória vai estar lá, está no colo do vô lá, né? Vai estar aqui no centenário possivelmente, mas assim, talvez você não esteja aqui, mas eu quero te desafiar. Pela fé, nós investimos hoje, porque Deus colocou no nosso meio discípulos e discípulos de Jesus, que não somente têm um coração sensível para aceitar os desafios do Senhor, mas vive o desafio com integridade. Deus não espera somente a participação e a oferta, Deus espera a integridade. Eu lembro uma situação que uma filha de um pastor de outra cidade fez um contato comigo e ela precisava de um aconselhamento, e na cidade onde ela estava, o pastor era o pai dela e ela não conseguia abrir o coração com o pai, e aí ela pediu um aconselhamento. E eu comecei a acompanhar, daqui a pouco veio o noivo, e eu acompanhei o noivo, acompanhei eles, foi algo muito especial. Mas tem algo que marcou meu coração, quando ela falou assim: pastor, o mês mais difícil para a nossa família é o mês da família.
Porque eu e meus irmãos e a minha mãe, nós não conseguimos ficar no culto quando meu pai prega. Porque ele prega sobre família, algo muito diferente do que ele vive. Isso trouxe uma tristeza muito grande no meu coração. Eu estou falando de um líder. Agora, quantas pessoas têm vivido sem integridade dentro da sua própria casa? Porque o legado, que é algo para o futuro, se constrói hoje no secreto. Não é o que todo mundo está vendo. É quando você está no secreto, você está buscando a Deus ou você está num site pornográfico? Quando você investe na vida dos seus filhos, você pede para eles fazer algo e você faz diferente? Ou você é mais inspirador pelas suas atitudes do que pelas suas palavras? Deus está nos chamando para um tempo novo de integridade, de intimidade com Deus. O ano que vem nós vamos buscar ainda mais intimidade. O tema do ano vai ser essa busca de intimidade com Deus. O legado, ele construído com integridade, não deixa somente obras, mas inspira as próximas gerações quando a fé é transmitida adiante. Então, quem que você tem inspirado? Seus cônjuges, seus filhos, nessa caminhada, quem caminha com você? Você tem deixado marcas no coração dessas pessoas? Porque Deus está nos chamando a continuar fazendo diferença, a ter um estilo de vida que gere um modelo em inspiração para deixar um legado, para deixar marcas nas pessoas que possam ser inspiradas a servir ao Senhor. 1 Coríntios 11, 1 e 2 diz lá: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo dizendo: eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti para vocês. O apóstolo Paulo estava falando de um coração íntegro, que não era perfeito, mas que deixou um legado e que se perpetua durante todo esse tempo. Sabe, muitas pessoas daqui algumas dezenas de anos não vão lembrar mais de vocês, não vão lembrar mais de mim, mas as marcas que eu deixar aqui vai continuar trazendo glória para Deus, se eu tiver com o coração íntegro e sensível aos desafios do Senhor. Então, meu desafio para você, além da autorresponsabilidade, certo? Que você possa viver o chamado de Deus com integridade. E quando nós olhamos ali, nós vemos uma continuidade também, que nós estamos sendo chamados para construir um legado que constrói gratidão. E aí, indo ali para a parte final do texto que estaremos refletindo hoje, onde ele diz ali: Davi louvou ao Senhor, no versículo 10, na presença de toda a assembleia, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, nosso Pai da eternidade e a eternidade. Deus é o Senhor, são as grandezas, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Olha só, tudo que há nos céus e na terra é teu. Deus, ó Senhor, é o teu reino, tu estás acima de tudo, as riquezas, a honra vêm de ti, tu dominaste sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão as forças, o poder para exaltar e dar forças a todos. Agora, nosso Deus, demos graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Uau! Ter essa percepção é fundamental. Um coração grato, tudo vem do Senhor. Nós não vamos estar ofertando simplesmente para gerar um movimento e uma estrutura para os nossos campos, ou para os desafios maiores que vêm por aí. Nós vamos estar ofertando porque nós estamos devolvendo ao Senhor, investindo ainda mais intencionalmente na expansão do reino, além do falar e dar evidência do poder de Deus, também naquilo que Deus tem colocado como expansão das tendas. Nós precisamos olhar com gratidão aquilo que Deus tem feito. O povo de Israel, ele atrasou uma geração de um bom legado pela ingratidão. Porque o povo não foi grato àquilo que Deus fez ao libertá-los do Egito. Eles ficaram vagando no deserto. Certo? Então, o amor à igreja e a gratidão a Deus pela sua igreja, pela nossa igreja, ela é fundamental. Eu estava olhando os desafios e olhando esse vídeo,
E eu estava ali, naquelas cabecias, como eu falei, mas sabe, alguns anos depois, eu já casado com a Angélica, nós fomos desafiados a comprar o nosso imóvel. E eu olhei, eu não tinha dinheiro para comprar o imóvel. A proprietária, ela alugou primeiro um ano, daí deu um problema no encanamento, a imobiliária não foi lá, e ela foi lá, levou o encanador, eu estava conversando com ela, falou, você não quer comprar? Eu falei assim, tá, quanto é? Ela falou o preço. Eu falei assim, olha, eu não tenho dinheiro, mas se for lá para o ano que vem, isso era outubro, lá para fevereiro, março do ano que vem, tinha uma previsão ali de uns honorários, falei, de repente dá para dar uma entrada. Ela falou, tá bom, tá fechado. Acertei o valor com ela. Nós compramos sem dinheiro, mas compramos pela fé, confiando em um Deus que nos daria. E hoje, quando eu olho aquele imóvel quitado, eu penso assim, a influência na compra desse imóvel está diretamente ligada à nossa igreja e o passo de fé que demos em 2000. Porque a igreja não tinha dinheiro em caixa, mas tinha uma visão. E era uma igreja que estava disposta a dar passos de fé. O que eu quero desafiar vocês, aquilo que eu vivi em 2000, que nós vivemos, eu e a Angélica, talvez você está aqui hoje, você está olhando para os desafios da igreja e achando que não é para você. Eu quero te desafiar a você assumir a tua autorresponsabilidade, com muita integridade e gratidão. Falar assim, eu vou participar. E eu creio que essa experiência de fé, como igreja, vai me ajudar em rever os meus passos de fé na minha família. Porque eu sou muito grato aí, bebê. Foi aqui que eu conheci minha esposa, gente. Só isso já seria uma gratidão suficiente. Foi aqui que nasceram meus filhos. E foi aqui que eu cresci espiritualmente, conhecendo mais a palavra. Aqui que eu aprendi a amar a Deus de uma forma intensa. Por isso que eu amo a minha igreja. E eu sei que todos os desafios que vier para a nossa igreja, não é para vocês, é para nós. Porque quando nós olhamos, o que Jesus fala na oração do Pai Nosso? Não é Pai meu que está no céu, é Pai nosso. Por isso que o desafio não é para você que está aí, é para nós. Deus está nos chamando para construir um legado. Se você não é grato pelo seu casamento, com muita facilidade, você vai começar a negligenciar princípios básicos do casamento. Se você não é grato pelos seus filhos, você vai começar a negligenciar princípios básicos com os filhos. Se você não é grato pelo seu trabalho, o trabalho vai ser um peso. E você vai simplesmente ver a vida passar. Se você não é grato pela sua salvação, talvez você vai começar a relativizar princípios e valores, deixando o pecado contaminar a sua vida. Mas se você não é grato pela sua igreja, eu quero dizer que a igreja do Senhor Jesus nos chama a viver intensamente, hoje, desfrutando do amor de Deus, mas olhando para o futuro, entendendo que existe um legado sendo construído para as próximas gerações. Salmo 78, 4 diz, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que faz. Para marcar o futuro, é preciso reconhecer o que Deus tem feito hoje. Então, fechando essa mensagem, você está disposto a olhar para a sua vida e para a sua família, intencionalmente olhando qual o legado que eu tenho deixado? Olhar para a tua relação com a igreja, qual o modelo ou legado que eu tenho deixado com relação ao amor à igreja, ao amor ao Senhor? Que legado que eu tenho deixado com relação à gratidão, à integridade, à autorresponsabilidade em participar do mover de Deus na minha igreja? Não seja coadjuvante,
seja alguém que está debaixo da liderança do Espírito Santo, vivendo dentro do mesmo propósito como igreja, avançando debaixo da liderança do Espírito Santo. Eu creio que Deus está desafiando você a começar a olhar para a sua família e avaliar o legado que você tem deixado. É para você olhar para a sua fé e avaliar o legado que você tem deixado. E avaliar para a sua relação com a sua igreja e avaliar o legado que você tem deixado. Deus está nos chamando para construir um legado.